Boa noite, pessoal. Mais uma sexta, né, de aula online. E aí, hoje a gente vai abordar um tema sobre odontologia preventiva, né? Então, vou dar início aqui à apresentação dos slides, certo? Esse assunto tem como foco evitar o aparecimento das doenças bucais, ao invés de focar exclusivamente no tratamento das doenças, que é o que essa disciplina ela nos traz à tona esse aprendizado, né? Que é realmente prevenir ao invés de curar. Então, o objetivo da odontologia preventiva é esse, né? É prevenir realmente doenças bucais. E como isso vai acontecer? Isso por meio de orientações e exames realizados periodicamente junto a uma equipe odontológica. Falamos em equipes, pois na odontologia preventiva é essencial a atuação do técnico em saúde bucal, principalmente na parte da prevenção, onde deve se concentrar sua maior participação. Como eu sempre falo, gosto muito de enfatizar em todas as minhas aulas, em todas as narrativas que eu faço, tanto em sala de aula como em outros momentos, eu gosto sempre de lembrar as pessoas o quanto o técnico de saúde bucal ele é importante nessa questão da prevenção, porque é através da prevenção onde a gente consegue abordar o paciente e reconhecer problemas em fases iniciais. E essas fases iniciais, elas são cruciais para poder que o tratamento ser bem executado, né? E tudo no início a gente consegue resolver de uma forma mais fácil, né? Dentre as funções desses profissionais, que são vocês, né, daqui a uns dias, estão a promoção de ações voltadas à saúde bucal e de prevenção a problemas dentários. Então, entram as técnicas de higiene bucal e prevenção de doenças. Então, é muito importante o técnico de saúde bucal não ser só aquele auxiliar do dentista, né? Ele realmente colocar em prática a, a, a sua formação, né? Justamente por conta disso, prevenir, fazer todo uma logística de ação. Como eu sempre gosto de dizer em sala de aula, que o técnico de saúde bucal ele não deve se concentrar apenas dentro do consultório. Às vezes o dentista falta e aí o técnico de saúde bucal fica muito a mercê de não fazer nada, né? E aí é que eu sempre digo, aí é a hora de vocês fazerem o nome de vocês, se destacarem, se diferenciarem, porque principalmente o técnico que trabalha em setor público, né? Quando o dentista não vai, geralmente ele fica sem fazer nada. Então, num momento desse, seria importante fazer o quê? Ah, já que o dentista não veio, então hoje eu vou fazer uma orientação de higiene bucal e depois a aplicação de flúor, se alguém quiser, entendeu? Tirar algumas dúvidas a respeito de problemas de saúde bucal, doenças, essas coisas, né? Então, isso é uma forma de vocês abordarem o paciente e serem realmente uns profissionais diferentes, né? Então, assim, pegar um dia que atípico, que não tem atendimento odontológico, chegar numa sala de espera, numa recepção, onde tem um grupo de pessoas e fazer realmente uma ação, né? Uma conversa, uma roda de perguntas, tudo isso é essencial para que vocês se destaquem, se diferenciem, certo? É importante. Lembrando sempre de mostrar, né, como é a higienização correta da boca, a importância do fio dental, dizer o porquê que se deve usar o fio dental para tirar a sujeira, né, entre um dente e outro, para evitar cáries interproximais,
a higienização da boca da forma correta, sempre lembrar o paciente que escovação não é força, é técnica. Então, tudo isso faz parte da rotina de vocês e é uma rotina que vocês devem ter o hábito, criar o hábito, na verdade, justamente disso, né? De fazer esse tipo de ação, fazer esse tipo de momento com os pacientes, né? Então, é muito importante que vocês abordem esse sistema. A prevenção pode ser a fim de evitar as cáries, doenças periodontais, como a gengivite e a periodontite, e até mesmo o câncer bucal. As visitas regulares aos dentistas, aliadas a boas práticas, além da realização de exames, podem ser primordiais para evitar o aparecimento destas doenças. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a maioria dos casos de câncer bucal são detectados pelo dentista, né? São detectados dentro do consultório odontológico, porque a gente sempre tem que entender que feridas com mais de 15 dias que não cicatrizam são feridas que elas devem ser investigadas, certo? Além disso, há outras doenças que também podem estar relacionadas à saúde bucal. Até mesmo as cardiovasculares podem estar relacionadas à disfunção que se iniciam pela boca. Lembrando sempre que os sistemas do corpo estão em consonância e a disfunção de um pode acarretar outros, por isso o cuidado é essencial. Geralmente, pacientes que têm pouca saliva, ele pode ser um paciente diabético, né? Paciente que tem a boca seca, paciente que tem facilidade de sangramento na gengiva, pode ser um paciente diabético também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Algumas doenças podem apresentar sinais que se manifestam na cavidade oral, como, por exemplo, a sífilis, a leucemia, a bulimia, a anemia, doenças autoimunes como o lúpus eritematoso e pênfigo vulgar, a diabetes, cirrose hepática, AIDS e câncer oral. Todas essas doenças, elas têm, né, na verdade, indícios na boca, certo? Eu coloquei aqui essas duas imagens para vocês verem, que essa imagem da esquerda de vocês define exatamente como é que se inicia o processo inflamatório da gengiva, né, causando a famosa gengivite. E, consequentemente, se não tratado, ela vai ser evoluída, né, e vai passar já para um caso de periodontite, que nessa imagem abaixo da direita vocês podem ver os dentes com raízes expostas, escurecidos, paciente tem sensibilidade, né? Pode-se observar o agravamento da gengivite que evoluiu para um quadro de periodontite, onde percebe-se a retração gengival, a exposição radicular, dentre outros fatores. Então, assim, é importante saber diferenciar a gengivite, né? E saber também orientar o paciente que essa gengivite, ela pode se agravar e virar uma periodontite. Então, o que é que pode ser feito? Restaurações preventivas, né? Que são simples restaurações em resina ou ionômero de vidro, que é um material também bem resistente, que libera flúor, em esmalte ou em dentina, que tem o intuito de realizar a mínima intervenção em pontos isolados e pequenos de lesão cariosa em fase inicial. Então, assim, essas restaurações preventivas, geralmente elas acometem mais somente na região de esmaltes. São pequenos furinhos ou até mesmo pequenas manchas e tal que acontecem de vocês observarem, né? E essas restaurações, elas, como são preventivas, o quê? Elas não estão doendo, né? O dente não está doendo. E aí, o que é que acontece? Faz a restauração preventiva já justamente para o quadro não evoluir, o paciente não sentir dor e esse dente não passar a ser um canal ou até mesmo uma
extração, né? Porque, infelizmente, ainda é um tabu o canal, né? Na sociedade. Muita gente não acredita, outras pessoas não querem e muitas também não têm condições, porque o canal é um procedimento que é um pouco mais caro. E então as pessoas elas tendem a não quererem fazer por conta disso, né? Mas é importante que essas restaurações preventivas elas sejam feitas para justamente não ocasionar a evolução de quadros cariosos. A escovação correta é passar o fio dental, né, removendo restos de alimentos e bactérias que ficam entre o dente e outro e entre a gengiva, dificultando que as bactérias elas fiquem aderidas na superfície entre os dentes e as gengivas e se transformem em placas e em seguida em cálculo, que só pode ser removido no consultório. Então, substituir a sua escova de 3 a 4 vezes por ano, em média a cada 3 meses ou após gripes e resfriados, porque, como eu já falei algumas vezes, nossa escova ela é um local úmido e fica guardado geralmente em lugares fechados, o que tendem a aumentar a proliferação de bactérias. Então, sempre tem que estar trocando. Então, quando a gente tem uma crise de sinusite, uma crise de rinite, acaba que ficam resíduos de bactérias. Então, pode ser que aconteça de essas bactérias ficarem lá e a pessoa ficar continuando tendo episódios recorrentes de gripes e resfriados e não saber o porquê. E aí a gente vai e observa que talvez seja pelo fato, né, de a pessoa não estar trocando a escova e após essas gripes as bactérias ficam lá e acabam contaminando novamente. Certificado de utilizar escovas com cerdas macias, que são delicadas e não desgastam o esmalte e o tecido das gengivas. Movimentos circulares e de varredura na superfície dos dentes devem ser feitos e todas as faces devem ser limpas. Lembrando também que a escovação não exige força, como eu já falei anteriormente. É uma técnica que, feita da maneira correta, se torna um processo eficaz. Então, aqui nesse slide, vocês podem ver o método correto da escovação, certo? Tanto nas superfícies vestibulares dos dentes, né, quanto nas superfícies internas. Então, é importante que vocês, como técnicos de saúde bucal, saibam exatamente como é a escovação correta, sabe? E, consequentemente, passar isso para a população. É muito importante. Então, a aula de hoje é sobre esse tema, certo? Eu vou deixar um vídeo também sobre a escovação da maneira correta para que vocês possam assistir, possam fazer bom uso disso para passar também para os pacientes de vocês futuramente, certo? Desde já eu agradeço a atenção a todos. Tenham um bom carnaval, certo? E até a próxima semana.